Quando vi alguém morrer pela primeira vez, eu tinha 5 anos. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li A Coleção de Arrependimentos de Clover, da Mick Bremer, com tradução para o português de Érica Nogueira Vieira. Esse livro foi um dos que a editora Globo disponibilizou para os parceiros há uns 3 meses ou 2, se eu não me engano, e eu me interessei por ele de cara quando ele saiu na lista por conta da sua temática. Aqui a gente vai ter uma personagem, protagonista narradora, que é doula da morte. E eu nunca tinha ouvido falar nessa profissão, assim como diversos outros personagens que ela vai cruzar no livro, mas eu já ouvi bastante falar sobre doulas de nascimento, doulas de parto, que são aquelas mulheres que acompanham as parturientes para tornar mais humano e funcionar como um apoio sentimental, emocional, nesse momento que costuma ser tão medicalizado, Acho que ainda mais do que os partos, a morte na nossa sociedade é cada vez mais medicalizada. E falta ali uma parte mais humana desse processo, que era muito mais comum antigamente. E a doula da morte, aparentemente, é uma profissão que vem para tentar romper um pouco com esse cenário e ajudar ali, funcionar mesmo como um apoio emocional para as pessoas que estão partindo, para que elas consigam partir da forma mais tranquila possível, Então, a Clover, a personagem desse livro, ela cumpre essa função da sociedade e foi isso que me estimulou a pedir esse livro e fazer essa leitura, e hoje a gente vai conversar um pouquinho então sobre ele. Bom, então como vocês viram na primeira frase do livro que eu li no começo do vídeo, a primeira vez que a Clover presenciou a morte foi com 5 anos, Não é todo mundo que presencia uma morte na vida, assim, assistir a uma morte, mas isso aconteceu com ela quando ela tinha só 5 anos e o professor morreu no meio de uma aula, se eu não me engano ele infartou, e todos os coleguinhas ficaram apavorados, mas ela não. De uma certa forma parecia que a morte era natural para ela. Poucos anos depois ela recebe em sala de aula a notícia de que os pais dela morreram. Eles tinham ido viajar e sofreram um acidente. Ela tinha cerca de 6 anos, se eu não me engano. Só que mesmo enquanto ela morava com os pais, eles não tinham uma relação muito próxima, muito afetiva. Parece que eles não queriam ser pais, eles não lidavam muito bem com isso e não tinham ali uma troca significativa de afeto com essa criança. Ela era meio que só mais um objeto jogado dentro de casa. Eles viajavam sempre que podiam e deixavam ela com a vizinha. Então ela nunca teve uma relação muito afetiva durante a sua infância. Quando os pais dela morrem, ela fica aos cuidados do avô materno dela, que é um homem idoso e que tenta fazer o melhor que ele pode, com essa criança que chegou na vida dele. Ele se sente culpado como pai, porque ele não sente que ele foi um pai muito presente, muito amoroso com a sua filha, que era a mãe da Clover, e ele quer fazer diferente com a menina. E ele consegue criar muito bem essa menina e desenvolver uma relação muito próxima, muito afetiva com ela. Acontece que essa é a única relação próxima e afetiva que a Clover cria na vida. E ele é o avô dela, Isso significa que ele é muito mais velho que ela. E quando o livro começa, a Clover tem 36 anos e esse avô já morreu há um tempinho. E ele realmente foi a única relação profunda que ela conseguiu desenvolver ao longo da sua vida. Acredito que muito que por conta dos traumas que ela tinha dessa infância, dessa primeira infância sem afeto, ela tem meio que essa barreira. E ela não constrói nada além disso. E o avô dela faleceu, ele era tudo que ela tinha. E ela é muito sozinha. Ela vive pro trabalho e, por incrível que pareça, as únicas relações próximas e afetivas e profundas que ela cria com os seus clientes, que estão todos à beira da morte, E esse então é um panorama da vida dessa personagem quando o livro começa. A única relação que ela tem, para além do seu avô, é de um vizinho do prédio que ela mora. Ela morava com o seu avô, E esse vizinho era amigo do seu avô, então é outro homem idoso, mas com quem ela desenvolve uma relação ao longo dos anos que ela mora ali. E eles têm um encontro marcado para jogar Mahjong uma vez por semana. É isso, basicamente ela trabalha e joga Mahjong com esse amigo do seu avô. E aí eu acho que eu vou precisar falar já de 2 fragilidades que eu acho que o livro traz. É importante falar que esse é o primeiro romance da Mick Bremer, essa escritora que é australiana, mas mora em Nova York, Não tinha falado sobre ela ainda. Então eu acho natural que num primeiro romance a gente encontre diversas fragilidades, e essas 2 pra mim elas são bem gritantes, que por conta das dificuldades da Clover, das dificuldades afetivas da Clover, ela, não construiu nenhuma amizade sólida na vida e muito menos relacionamento romântico, ela sequer beijou na boca, só que ela tem 36 anos. E eu acho que a autora se perde um pouco em
em construir essa personagem com a idade que ela tem, mas sem ter tido essas experiências que são muito comuns de você ter tido, né, na adolescência e no início da vida adulta. Por vezes, na narrativa, me parecia que a Clover era muito mais nova do que ela era. Porque eu acho que a autora misturou a falta dessas experiências com uma falta de maturidade emocional, eu diria. Então, a Clover, ela é uma mulher de 36 anos que fica nervosa, tremendo, quando recebe um convite para um café de uma pessoa que quer ser amiga dela. E eu não conseguia acreditar muito nisso. Me fazia parecer que ela era uma adolescente. Eu precisava ficar me lembrando que ela tinha 36 anos. Então eu acho que esse é um ponto frágil do livro. Outro ponto frágil que eu acho que tá aqui na obra é que as coisas só começam a acontecer na vida da Clover quando o livro começa, né? Então é como se a vida dela tivesse num grande hiato até ela fazer 36 anos, né? E no momento em que o livro começa, as coisas começam a acontecer. Então ela vai conhecer uma amiga, ela vai conhecer os primeiros beijos dela, né, os primeiros relacionamentos românticos que ela vai ter ali. E eu tenho um pouco de dificuldade com isso, porque eu sempre acho que um livro, quando ele começa, ele tem que deixar claro que existia toda uma história acontecendo antes dele começar, e toda uma história pra acontecer depois. Eu acho que o depois a autora deixa bem a linha aberta, mas o antes não. Parece que, ok, ela viveu 36 anos até aqui sem nenhuma amiga, sem nenhum flerte, mas o livro começou aqui e agora a vida dela tem que dar uma guinada pra render uma história. Então agora ela vai fazer uma amiga, agora ela vai beijar. Então eu acho, pra mim, né, esse é um ponto que incomoda nesse livro. Mas falei logo dos pontos que me incomodam pra falar do resto da história. O livro se chama Coleção de Arrependimentos de Clover. Então um dos motes aqui principais é que ao conviver com essas pessoas, né, com esses pacientes que ela tem no momento de sua morte, ela gosta bastante de conversar com eles, isso faz parte da sua profissão, do seu papel, e ela gosta de anotar as últimas coisas que eles falam. E ela divide essas falas principalmente em 3 livros, sendo que um deles é de arrependimentos, o outro é de conselhos e o terceiro eu não tô me lembrando agora, mas o principal é o de arrependimentos. Ela gosta de anotar muito bem do que é que as pessoas se arrependem logo antes de morrer, e um dos seus projetos de vida é tentar viver esses arrependimentos por essas pessoas. Então tem uma personagem, por exemplo, que nunca provou manga. Ela disse que ela sempre tinha agonia, ela achava que era uma fruta que não era bonita, ela tinha um certo nojinho, mas ali na beira da morte ela falou: eu queria muito ter experimentado uma manga. No fim das contas elas pareciam muito suculentas e eu nunca tive coragem. E aí então a Clover fala: meu Deus, eu preciso comer uma boa manga em homenagem a essa pessoa. Ela quer então, né, viver o que as pessoas deixaram de viver e se arrependem então. Pelo menos esses arrependimentos que essas pessoas tiveram, ela não quer levar pro seu leito de morte. E aí eu acho que tá, infelizmente, a terceira fragilidade do livro. Essa ideia é muito interessante, só que ela é pouco desenvolvida. Parece que em alguns momentos, espaços do livro, a autora decide, putz, os arrependimentos, né, deixa ela fazer um aqui. Mas de maneira geral ela acaba esquecendo disso em grande parte do livro. E eu acho que estaria tudo bem se esse não fosse o título do livro, né, que se colocasse tanto ali como o mote principal. Acaba que de uma forma ou de outra ele vai ser o mote principal, porque a Clover vai conhecer a sua paciente, que vai nos acompanhar em grande parte dessa história, que é uma senhorinha que tá com câncer já em cuidados paliativos, e a Clover fica muito próxima dela. A família dessa senhorinha não é nada próxima, eles também enxergam a morte de uma maneira absolutamente estéril e um assunto que não deve ser comentado, então eles são contra aí a contratação dessa doula da morte, mas a Clover desenvolve uma relação muito bonita com essa senhora, e dessa vez ela tenta realizar, pensar, né, facilitar com que ela não tenha um arrependimento antes dela morrer e não depois. Ela descobre que essa senhorinha teve um grande amor na sua vida, na sua juventude, que não foi o homem com quem ela se casou e que ela nunca mais encontrou, né? Ela foi numa viagem que ela conheceu, depois ela voltou e eles nunca mais se encontraram. E a Clover decide que ela precisa achar esse homem, né? Que ela precisa pelo menos tentar. Vai que ela consegue fazer os dois se reencontrarem uma única vez antes da senhorinha morrer e que ela morra mais em paz. Então, em meio a essa viagem que a Clover vai fazer pra tentar encontrar esse homem, a gente vai ter, né, um outro grande desenrolar na vida dela aqui. É um livro gostosinho de ler. Apesar dele tratar de morte e tratar, né, de pessoas doentes, ele é um livro relativamente leve. Eu achei ele gostosinho de ler mesmo. Eu já pontuei aqui as 3 principais fragilidades, na minha opinião, mas ainda assim é um livro que eu gosto de ter lido. É um livro que vai falar
dessa questão, obviamente, da morte de uma maneira mais humana, de uma maneira mais reflexiva, né? Eu acho que a gente, enquanto sociedade, ainda falha muito em pensar na morte, em lidar com a morte, e inevitavelmente esse é um livro que traz reflexões a respeito. É um livro bonito, eu acho que o tom de voz da autora aqui é bonito, eu gosto da história que ela propõe. Como falei, é o primeiro romance, tem essas fragilidades que eu citei, mas ainda assim eu acredito que pra quem se interessa pelo assunto e se interessou pela história, é um livro que vale a pena, pelo menos pra refletir sobre esses assuntos em uma literatura leve e gostosinha. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Me contem aqui embaixo se vocês já leram esse livro, se já tinham ouvido falar dele, porque eu vou adorar saber. Um beijo e até a próxima. Tchau!